Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, vamos para a nossa terceira aulinha. Na última aula, nas duas últimas aulas, não se esqueçam que estamos a estudar o ambiente natural e os primeiros povos da Península Ibérica. Vimos na primeira aula a localização da Península Ibérica, na Europa e no mundo, os continentes, os oceanos. Vimos os hemisférios, as linhas imaginárias da Terra, o Equador, que divide a Terra em dois hemisférios. Aprendemos a orientar-nos através da rosa dos ventos, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Depois, na segunda aula, falámos das características naturais da Península Ibérica, ou seja, como é que era a Península Ibérica nesta altura, como eram as montanhas, os vales, os planícies, os rios. Portanto, estudámos a parte da natureza e da geografia da Península Ibérica, não é? Hoje, o tema da aula é a fixação humana na Península Ibérica, ou seja, uma vez que já temos conhecimentos de qual era a situação climática, falámos também dos climas, e falámos das plantas, portanto, vimos como é que era a Península Ibérica e vimos que tinha muitos recursos naturais e que tinha um clima favorável. Então começam a aparecer agora os primeiros seres humanos. Na aula 2 vamos ver então a fixação humana, ok? E a fixação humana na Península Ibérica, isto aqui está tudo feito, mas eu já apaguei. A fixação diz assim: as condições naturais da Península Ibérica fizeram com que este espaço fosse habitado desde há muitos milhares de anos. Todos os elementos da comunidade tinham que lutar pela sua sobrevivência e, como tal, no dia a dia, havia imensas atividades ou tarefas a desempenhar. Explora a imagem e completa os espaços em branco. Portanto, temos aqui explorar as imagens, a gente mete o rato por cima e aparece aqui. Vamos explorar aqui esta primeira menina que está aqui a fazer aqui, parece que ela está a fazer uma fogueira. Sinónimo de luz e calor, o fogo provocou profundas alterações nas condições de vida dos seres humanos. Passou a ser possível cozinhar alimentos, iluminar as cavernas, endurecer as pontas das lanças de madeira e manter os animais afastados. Vão ver? Portanto, aqui o fogo, esta menina está a fazer o fogo, já seleciona o fogo. O fogo tinha muitas utilidades, mas as principais que eu quero que vocês saibam é: o fogo servia para cozinhar, para proteger, não é? Porque eles faziam fogueiras logo à porta da caverna para que os bichos selvagens não entrassem, não é? Aquecer, porque o fogo eles também se aqueciam, e também iluminar, porque iluminavam a gruta por dentro, não é? Portanto, o fogo tinha várias utilidades. A partir da descoberta do fogo, o homem começou a cozinhar os alimentos, o que permitiu também ficar mais resistente às doenças, não é? Porque comer carne crua dava origem ao aparecimento de muitas doenças que eram transmitidas pela carne dos animais. Uma vez cozinhado, o alimento já não tem esses elementos que são negativos e que podem fazer a pessoa ficar doente. Ora, esta menina, parece-me que, ou menino, parece-me que ela está a caçar, não é? Vamos ver. A caça de animais selvagens era uma das atividades mais importantes, pois fornecia carne para alimentar o grupo, ossos e peles para o fabrico de instrumentos e objetos de adorno e sangue usado na arte rupestre. Portanto, na caça, não é? Vamos para aqui já selecionar caça. Este menino está a caçar e vejam que a caça não era só a carne dos animais, era também as peles para fazer roupas, os chifres e os ossos deles que serviam para fazer instrumentos. Portanto, havia várias utilidades, aproveitava-se tudo nesta altura, não é? Vamos ver este. Os primeiros seres humanos que habitaram a Península Ibérica viviam em comunidades ou grupos de cerca de 20 a 40 pessoas. Eram recoletores e nómadas, isto é, recolhiam da natureza os recursos necessários e, por isso, deslocavam-se de região em região à procura desses recursos. Ok, portanto aparece aqui um termo novo, que é nomadismo, nómada. Estes seres humanos eram constituídos em pequenos grupos, 20 a 30 homens e mulheres, deslocavam-se de um lado para o outro constantemente. Quando aqui nesta região desaparecessem os recursos naturais, os alimentos, os frutos, a caça, eles iam para outro sítio, por isso chama-se nómada. Eles eram nómadas, nunca viviam, nunca se fixavam no mesmo sítio. Portanto, o que é que este menino está a fazer? Ele é um recoletor, está a recolher da natureza o que a natureza lhe está a dar, não é? É um recoletor. Ora, vamos ver agora este menino está a pescar.
Desde muito cedo, estas comunidades recoletoras usaram a pedra, o osso ou a madeira para fabricar os mais variados utensílios. Anzóis, lanças, machados, flechas e arpões serviam para caçar, pescar, raspar e cortar. Ora, como vocês ouviram agora, nesta apresentação, ele fala-nos sobre o quê? Sobre os instrumentos que eram fabricados destes três materiais, a madeira, o osso e a pedra. Ok? Uns serviam para raspar, outros para cortar e outros para espetar nos animais. Né? Eles já tinham alguma capacidade de fazer fabrico de instrumentos. Só que eram sempre destes materiais, pedra, madeira e osso. Só sabiam trabalhar estes materiais, ainda não era conhecido o ferro, não é? Agora vamos ver então agora aqui nesta lagoa. As comunidades recoletoras paravam junto aos rios, onde se abasteciam de água e de vários tipos de peixe. Portanto, estão a ver, era muito normal eles fazerem um acampamento junto a um rio para se abastecerem com a água e aproveitavam e pescavam também, não é? Portanto, aqui vamos pôr a pesca. Falta-nos então este menino que ele está aqui a fazer uma pintura que chama-se pintura rupestre. São pinturas feitas nas paredes das grutas, das cavernas e também cá fora, nas pedras. Pintura rupestre. Então tínhamos já o exercício realizado. Falta só ver aqui no glossário quais eram os termos que vocês têm que saber e fixar. O que é um recurso natural? O recurso natural são os elementos fornecidos pela natureza ao ser humano e com utilidade para as suas atividades. Portanto, o que é um recurso natural é um bem existente na natureza e utilizado pelo ser humano. E o que é um utensílio? O utensílio é qualquer instrumento que serve para o fabrico de um produto ou para o exercício de uma atividade. E o que é a recoleção? A recoleção é a recolha ou apanha da natureza dos produtos necessários à sobrevivência humana. Por fim, nomadismo ou nómada. Nómada, aquele que se desloca de lugar em lugar e não tem um lugar fixo. E ok, passamos para o exercício número 2. E aqui no exercício número 2 vocês vão ver que são comunidades já mais avançadas, mais evoluídas. Não é? O tempo foi passando, eles foram aprendendo cada vez mais coisas e diz assim, há cerca de 10.000 anos o clima da Terra sofreu alterações, tornou-se mais quente e seco. Isso trouxe alterações nas espécies animais, vegetais e na vida do ser humano. Houve as locuções e arrasta o nome das atividades e elementos para os locais corretos. Portanto, vamos ouvir então agora aqui, temos aqui várias locuções, vamos ouvir e depois vamos selecionar aqui em baixo quais são as técnicas que dizem respeito a essa mesma. Vejam, por exemplo, posso começar por aqui, por este menino que está aqui, que ele está com uma enxada, já viram que ele está com uma enxada e está a fazer agricultura. Querem ver? Há cerca de 6.000 anos, as comunidades da Península Ibérica começaram a praticar a agricultura. Como já produziam os seus próprios alimentos, estas comunidades deixaram de ser nómadas e fixaram-se num determinado lugar, pois precisavam de cultivar os campos e esperar pelas colheitas. Associada ao cultivo da terra, surgiram novos utensílios, como a enxada de pedra, a foice e o arado de madeira. Portanto, os primeiros povos são recoletores e nómadas, só sabem recolher da natureza e estão sempre a mudar de lugar. Vamos agora conhecer as comunidades agropastoris. Agro, que vem da agricultura, pastoris, que vem de pastorícia. Não é? São pessoas que já sabem cultivar a terra, domesticaram as plantas, os animais, e vejam que têm melhores condições de vida. Não é? Portanto, aqui falou-se na agricultura, o aparecimento de novos instrumentos, o arado, a enxada. Portanto, vamos pôr aqui a agricultura. Vamos agora ver aqui esta menina, o que é que ela está a fazer. Para moer era necessária uma mó, isto é, uma pedra circular que ao rodar esmagava os cereais ou simplesmente uma pedra que servia de triturador. A moagem dos cereais permitiu melhorias na alimentação. Ora, a moagem, cá está, permitiu moer os cereais para fazer a farinha. Ora, um bocadinho de farinha com um bocadinho de sal e depois a água em cima, já dá para fazer ali uma bolinha que mete-se no forno e aquilo fica o pão. Portanto, o pão é feito a partir dos cereais, mas primeiro tem que ser moídos. Aqui esta menina, vê-se logo que ela está a tomar conta aqui das ovelhinhas, é uma pastora, não é?
A domesticação e criação de animais foi outra das atividades desenvolvidas, que contribuiu para a sedentarização, pois era preciso cuidar dos rebanhos e das manadas. A ver, portanto, aqui o que é que nós vamos pôr? Pastorícia. Não se esqueçam que as ovelhas dão leite, dão a carne e dão também a sua lã, não é? E a violinho também, que é uma planta, portanto eles começam, vejam aqui, o tiar já está aqui a fazer a sua própria roupa, querem ver? A partir da lã das ovelhas e da planta do linho, as comunidades de agricultores e pastores passaram a produzir tecidos através de uma nova técnica, a tecelagem. A ver, está aqui, tecelagem, é fazer tecidos. Olha, está aqui um menino que também está a trabalhar e está a fazer o barro. Vejam que isto é um pote de barro. Vamos ver. O fabrico de utensílios em barro, através de uma nova técnica chamada cerâmica, aumentou a capacidade de transporte e armazenamento de certos produtos, nomeadamente de líquidos. Por outro lado, nos utensílios de barro, os seres humanos deste tempo puderam expor os seus talentos artísticos. Porquê? Porque muitas vezes estes barros, depois estes potes de barro e outros pratos, tachos, eram depois decorados com símbolos, com pinturas que eles faziam, portanto, nesta altura. Portanto, aqui, não se esqueçam, é olaria, trabalhar o barro. Ok? Falta agora aqui ainda dois. Falta aqui o de cima, a casa, né? Vamos ver aqui o que é que diz a casa. Com a sedentarização, as comunidades agropastoris sentiram necessidade de construir casas próximas umas das outras, formando-se as primeiras aldeias, chamadas castros ou citâneas. A ver, estas casas todas redondinhas, feitas de pedra, eram onde eles viviam e, ao mesmo tempo, tinham os seus campos agrícolas, os seus animais aqui junto a estas casas. Isto chamavam-se os castros ou citâneas. Daqui vamos pôr a casa. Falta-nos então esta última técnica que eles aprenderam, que é fazer os cestos, com vime, né, que é umas ervas secas, muito duras, aquilo depois é entrelaçado umas nas outras. Hoje ainda se faz muita cestaria no interior de Portugal. O fabrico de cestos foi uma das novas técnicas desenvolvidas pelas comunidades agropastoris. Os cestos eram fundamentais para o transporte e armazenamento de produtos. E pronto, tínhamos então aqui a cestaria. E aqui no glossário, como já vimos, aliás não vimos, estamos a ver agora, temos também 3 termos para fixar. Estes povos já eram sedentários. O sedentário o que é que quer dizer? Aquele que vive sempre na mesma região. Ou seja, é o contrário de nómada. Nómada nunca vive na mesma região. Porquê? Porque quando não há alimentos ali naquela região tem que ir à procura para o outro lado. Estes não, estes cultivavam, regavam, tratavam as suas culturas e esperavam que viesse os frutos, não é? Pastorícia. Ora, a pastorícia, como o próprio nome indica, é a atividade que o pastor desenvolve, não é? Na criação do gado. E, por fim, a agricultura. Na agricultura temos atividade que consiste em cultivar a terra para dela obter os vegetais úteis ao homem ou à criação dos animais, não é? Porque os animais também têm que ser alimentados. E pronto, tínhamos aqui este exercício também realizado. Podíamos passar então ao terceiro exercício. Ora, aqui faz-se o quê? Aqui neste terceiro exercício vamos tentar fazer uma comparação entre as comunidades recoletoras, mais antigas, são as primeiras, com as comunidades agropastoris, que são as que aprendem a trabalhar a terra e a agricultura. Vamos ver os aspectos artísticos que eles desenvolviam. Observa os vídeos sobre as manifestações artísticas das comunidades recoletoras e agropastoris. Então vamos ouvir aqui primeiro o vídeo dos recoletores. Os testemunhos artísticos conhecidos mais espetaculares do Paleolítico encontram-se nas paredes das grutas de Lascaux, em França, e de Altamira, em Espanha. São exemplos de arte rupestre, pinturas, gravuras e relevos, feitos sobre pedra em tetos ou paredes de grutas ou ao ar livre, que representam normalmente animais, alguns deles feridos com setas. Pensa-se que estas gravuras possuíam uma forte carga mágica e simbólica. Em Portugal, a descoberta das gravuras rupestres de Foscoa constituiu o maior achado de um complexo de arte rupestre paleolítico ao ar livre.
As estatuetas femininas constituem outro importante e intrigante testemunho da arte do Paleolítico. Também chamadas Vênus, atribui-se-lhes normalmente o significado da fecundidade e um caráter mágico-religioso. Portanto, os recoletores faziam já algumas peças também de artesanato, faziam também algumas peças com os ossos, isto era feito de ossos dos animais, eles trabalhavam esses ossos, mas efetivamente a forma artística ainda era muito básica, não é? Eles ainda não conseguiam fazer nada mais do que as pinturas rupestres, não é? Que eram cenas de caça, onde eles representavam a caçada na parede, não é? Como se depois na realidade acontecesse. Tudo, como eles matavam o animal ali no desenho, eles pensavam que depois na realidade isso ia acontecer mesmo, iam ter força para caçar e apanhar isso. Não se esqueçam que caçar nesta altura era muito perigoso, porque os animais são animais de grande porte, eram animais grandes e perigosos, não é? E já se sabe que o ser humano, sem os seus utensílios, sem as suas armas, não tem muitas força, não é? Do ponto de vista físico. Portanto, vimos então aqui a forma artística dos recoletores, que chama-se pinturas rupestres. Vamos ver agora a arte megalítica, que são estas grandes pedras bicudas, espetadas de forma vertical, e representam também, muitas delas representam túmulos, não é? Sítios onde estão enterrados pessoas que eram importantes naquela altura, não é? Vamos ouvir então aqui os agropastoris e a sua forma de arte. No final do período neolítico, as comunidades populacionais que habitavam na Europa Ocidental ergueram monumentos elaborados a partir de grandes blocos de pedra, os megálitos. Os mais conhecidos monumentos megalíticos são os menires, grandes pedras isoladas e enterradas verticalmente no solo. Os menires podem agrupar-se em alinhamentos, filas paralelas de menires, ou em cromlechs, conjuntos de menires dispostos em círculos, como o célebre complexo de Stonehenge, em Inglaterra, ainda hoje enigmático e que deveria servir como espaço de realização de assembleias da comunidade. O monumento megalítico mais frequente no território português é a anta ou dolmen, monumentos funerários onde depositavam os mortos juntamente com as suas armas e objetos. Portanto, estes homens, os agropastoris, já tinham, digamos que, uma certa carga religiosa. Eles enterravam os seus mortos, enquanto que os recoletores não faziam isso. Ou seja, estes agropastoris eram povos que já acreditavam que havia uma vida para além da morte, que a pessoa depois de morrer ia viver uma outra vida. E era por isso que eram enterrados ao lado da pessoa todos os seus pertences, todos os seus utensílios, as suas roupas, as suas armas, era tudo enterrado ali junto. Nós em Portugal temos muitas antas, não é, que são duas pedras assim e uma em cima. E por baixo geralmente estão enterrados os indivíduos que eram importantes naquela aldeia ou naquela vila, não é? Vamos passar ao exercício 4. Ora, comunidades recoletoras em comparação com as comunidades agropastoris, arrasta para a área correspondente as expressões ou objetos de cada uma das comunidades. Ora, cerâmica. A cerâmica só foi desenvolvida nos agropastoris. Nomadismo. Nomadismo é aquele que anda sempre de um lado para o outro. Esses eram os recoletores. Pinturas rupestres. Também eram os recoletores. Recoleção. Eram os recoletores, porque recoleção quer dizer apanhar da natureza. Moagem. A moagem é uma técnica já que é preciso haver pão, é preciso haver farinha para fazer a moagem. Então isto vai para aqui para os agropastoris. Caverna. Caverna era onde viviam estes recoletores. Foscoa. Foscoa é onde aparecem as primeiras figuras desenhadas pelos homens recoletores. Alinhamento, aqueles alinhamentos das pedras, as pedras todas em cromlech, assim à volta. Isso era próprio dos agropastoris. As casas também eram agropastoris. Lembram-se como é que se chamavam as casas? Eram os castros, ou citâneas. Eram aquelas pequenas aldeias feitas daquelas casas. Ora, as antas eram locais para enterrar os mortos. E eram os agropastoris, porque estes não enterravam. E por fim a pastorícia. Ora, a pastorícia é também dos agropastoris, porque o próprio nome indica, né? Agricultura e pastorícia. Agropastoris. Portanto, aqui no exercício 4
já tínhamos isto feito, mas convinha saber aqui os conceitos que eles consideram importantes. Diz aqui, os arqueólogos investigam as sociedades do passado a partir do estudo sistemático dos seus vestígios materiais e utilizando metodologias próprias, com o objetivo de conhecer os seus modos de vida e os seus percursos históricos. No caso das sociedades extintas sem escrita, este tipo de investigação é o único possível. Contudo, a arqueologia não se limita ao estudo das sociedades desaparecidas ou desconhecidas da escrita, podendo completar ou corrigir informações transmitidas por documentos escritos e aplicadas a tempos mais recentes, inclusivamente quase contemporâneos. Portanto, muitas das coisas que eram escritas naquela altura, depois, mais tarde, nós viemos a encontrar efetivamente os vestígios arqueológicos dessas cidades, de certas batalhas que existiram em certos sítios, guerras. A gente depois vai estudar, os arqueólogos vão desenterrar os vestígios desses sítios e encontram muitas coisas dessas mesmas alturas e de alturas mais recentes, não é? Ora, feitos aqui o exercício 4, passamos para o 5. O exercício número 5 diz: conjunto de comunidades de agricultores e pastores constituíam os povos que se haviam fixado na Península Ibérica. Observa atentamente a animação. Os iberos foram os primeiros a instalar-se na zona onde atualmente se encontra Portugal e Espanha. Foi este povo quem deu o nome à península, Península Ibérica. Os iberos eram pastores e agricultores. Também sabiam trabalhar o barro e o ouro. Os celtas também ocuparam a Península Ibérica. Estes construíram lugares fortificados, os castros, para se protegerem de vários perigos. Cada povo tinha a sua cultura e tradições, e ao conviver trocava experiências e modos de vida. Desta troca de ideias gerou-se outro povo, os celtiberos, que foi o resultado da união da cultura celta com a ibera. Os lusitanos eram uma mistura de várias culturas. Ao chegar à península, instalaram-se na Lusitânia, localizada perto das Beiras. Os lusitanos eram guerreiros, agricultores e pescadores. Este povo vivia em tribos. Ora, como viram na animação, a Península Ibérica é um lugar de fixação de povos, não é? Os primeiros a chegar foram os iberos, já sabiam trabalhar o ouro e o ferro. Mais tarde chegam os celtas, que é um povo que vem do norte, vem da zona da Inglaterra e da Irlanda. Fixam-se também na Península Ibérica e misturam-se com os iberos, não é? Os celtas misturados com os iberos vai dar origem a um povo chamado os celtiberos, ok? Os celtiberos são representados aqui por este último povo que se falou, que são os lusitanos, que vieram, fixaram-se ali na zona da Lusitânia, que é ali ao pé da Serra da Estrela. Eram povos pastores e guerreiros, né? Eles lutavam muito. Ora, sabias que os iberos eram morenos e tinham uma estatura média. Fabricavam falcatas, isto é, uma arma em forma de faca de grande tamanho. Portanto, eram grandes facalhões, não é? Já os celtas eram de estatura alta e tinham cabelos e olhos claros. Da miscigenação dos celtas, esta palavra é difícil de ler, miscigenação dos celtas e dos iberos, ou seja, da mistura dos celtas com os iberos, resultaram os celtiberos. Os lusitanos eram uma das tribos dos celtiberos. Aqueles eram corajosos, severos, fortes e grandes guerreiros, quer na luta a pé, quer a cavalo. Ok? Isto é uma informação que nós temos aqui que mostra bem que os lusitanos, né, que são os primeiros portugueses, né, que nós consideramos o povo lusitano, é o povo português. Né? Vamos para o 6º exercício. Os povos da Península Ibérica tinham necessidade de escoar os seus excedentes agrícolas e de recursos naturais, como o ouro, a prata, o cobre e o estanho, trocando-os por outros produtos que não produziam.
Desta forma, a Península Ibérica atraiu outros povos fixados nas margens do mar Mediterrâneo que precisavam dos produtos ibéricos. Estou a ver, efetivamente, com o passar dos anos, a pouco e pouco começam a chegar também à Península Ibérica uma série de povos. Daqui vêm tecidos, vidros, cerâmica, armas, madeira e o papiro, para fazer o papel, não é? Para fazer as folhas de papel para escrever. Ok? Os fenícios, estes eram os fenícios, vinham da Fenícia, este era o sítio mais longe. Atualmente aqui é a Síria. Ok? Não se esqueçam que está na Ásia. Depois tínhamos também aqui os gregos, que estão marcados aqui a cor de rosa. Vejam, os fenícios são os verdes. A cor de rosa, os gregos também vinham à Península Ibérica, né? Estavam mais perto, faziam outro caminho e traziam objetos de adorno. Objetos de adorno são coisas, brincos, pulseiras, anéis, são coisas que servem para enfeitar as pessoas. Cerâmica e moeda. Traziam isto para a Península Ibérica. E também aqui da África vinham outros que traziam cerâmica, moeda e papiro. Quem era? Eram os cartagineses. Vinham de uma cidade muito importante que havia aqui, que era chamada cidade de Cartago. Portanto, vejam, trocavam tecidos, vidros, cerâmica, armas, madeira e papel, objetos de adorno, moeda, cerâmica, papiro. Tudo isto era trocado por quê? Pelos metais, o trigo, o azeite e o vinho. A Península Ibérica era muito rica em metais. Tínhamos ferro, cobre, estanho, ouro. Portanto, e estes povos que eram povos marítimos, marinheiros, já sabiam navegar, vinham comprar aqui estes produtos, estas matérias-primas, e traziam já os seus produtos feitos. Peças em vidro, peças de cerâmica muito bonitas. Portanto, o que é que temos aqui no exercício? Assinala a opção correta. Os povos mediterrâneos que contataram com a Península Ibérica foram os lusitanos, os gregos celtibérios, os fenícios, os celtas e os cartagineses, ou os fenícios, os gregos e os cartagineses. Foram os últimos. Ora, quais são as palavras importantes de reter aqui? Itinerário. O itinerário é o caminho, percurso, desde o local de origem até o local de destino. Portanto, isto estão aqui são itinerários, estão a ver? Os fenícios estão marcados a verde. Eram os que tinham que vir de mais longe. Mais perto estavam aqui logo estes em África, os cartagineses, que são os que estão marcados a azul. Vejam que a direção vão para outros sítios. E os gregos faziam uma navegação interior aqui dentro da península, dentro do mar Mediterrâneo, e acabavam por fazer comércio aqui com os povos ibéricos ou celtibéricos, nesta zona. Ok? Sabias que os fenícios e os gregos eram povos colonizadores, isto é, tinham conquistado e formado novas cidades noutros locais, fora do seu espaço de origem. Estas novas cidades chamam-se colónias e eram semelhantes à cidade fundadora, à metrópole. Aliás, a cidade de Cartago, no norte de África, de onde eram originários os cartagineses, era uma colónia fenícia. E pronto, temos aqui o exercício 6 realizado também, podemos avançar para o 7º. Escrita do passado. Arrasta para a área correspondente as expressões ou os objetos de cada uma das comunidades. Portanto, documentos escritos e documentos não escritos. Portanto, isto é um documento não escrito. Vai para aqui. Isto é um documento escrito. Vai para aqui. Isto é um documento que também tem uma forma de escrita. Vai para aqui. Isto é um documento que não tem nada escrito. Vai para aqui. Este é uma estátua. Também não é escrito. Este é uma ânfora. Também não é escrito. Este é escrito. Tem aqui na moeda. Vai para aqui. E por fim, temos aqui um azulejo, um chão feito de azulejo romano. Aqui também é um documento escrito. Os fenícios foram os inventores e os grandes difusores do alfabeto. Este novo sistema de escrita era composto apenas por 22 caracteres. Contudo, a escrita já era dominada por outros povos, como os egípcios, mas o alfabeto fenício era mais simples e mais rápido de aprender e de escrever. A vulgarização da escrita permite-nos, juntamente com os documentos ou vestígios não escritos, conhecermos melhor o passado, graças ao trabalho dos historiadores e dos arqueólogos. Portanto, não se esqueçam que existem documentos escritos e não escritos. Não é?
Tanto são importantes, tanto os escritos como os não escritos, porque nos dão informações sobre as épocas que estamos a estudar. Os fenícios desenvolveram uma forma de escrita e foram eles que trouxeram. A primeira forma de escrita que aparece na Península Ibérica são escritas fenícias. Né? Nós encontramos, foram os fenícios que trouxeram a escrita. Os gregos trouxeram a moeda. Ensinaram-nos a utilização da moeda, o valor das moedas. Os cartagineses ensinaram aos povos ibéricos a salga dos alimentos, para os não se estragarem, para durarem mais tempo, salgavam os alimentos, a carne, o peixe, era tudo posto em sal. Portanto, estes foram os contributos que estes povos deram aos povos peninsulares, não é? Os gregos ensinaram-nos a moeda, os fenícios a escrita e os cartagineses a conservação dos alimentos em sal. Vamos então passar para o último exercício. Aparece-nos então o Atlas, não é? Já sabem que o Atlas é um conjunto de mapas. Aparece-nos novamente aqui os itinerários, os caminhos seguidos pelos fenícios, pelos gregos, pelos cartagineses, os produtos que eles traziam e os produtos que eles vinham buscar à Península Ibérica. E agora vêm as perguntas. Assinala a opção correta, se necessário consulte a imagem. Quais eram os produtos excedentes quais eram os excedentes de produtos da Península Ibérica? Ou seja, quais eram os produtos que vinham da Península Ibérica? Estão aqui. Eram os metais, o trigo, o azeite e o vinho. Metais, trigo, azeite e vinho. Está aqui. Agora, está aqui vinho, azeite, trigo, metais. Ora, aqui não está nada, trigo. Aqui também está trigo. Mas a que está certa é a do meio. Quais eram os produtos fenícios trocados na Península Ibérica? Ora, os fenícios são estes, verdes. Portanto, o que é que eles traziam? Tecidos, vidros, cerâmica, armas, madeira e papiro. Portanto, qual é aqui a que tem mais elementos? Tecidos, vidros, cerâmica, armas, madeira e papiro. Tecidos, cerâmica e papiro. E tínhamos o último exercício realizado. Isto aqui é o resultado. Aqui no R quer dizer resultado. Aqui a gente vê a nota que teve nos exercícios. Como eu acertei em tudo, tive um 100%. Ok? Vocês também tiveram 100% comigo. Pronto, espero que tenham gostado desta aula. Não se esqueçam de puxar a barrinha para baixo, porque por baixo do vídeo está os objetivos da aula, que é o sumário, que é isto aqui. Não é? São os principais objetivos os principais conhecimentos que nós aprendemos nesta aula. Então até à próxima aula e tenham uma boa semana. Um beijinho muito grande, saudades do vosso professor de História. Obrigado.